Você sabe como se produz um ovo orgânico? Essa é a pergunta do Sérgio Batista, de Gonçalves, Minas Gerais, e é também a dúvida de muita gente que escreve para o Globo Rural, né, Cris? Pois é, Vico. E para produzir ovo orgânico, o criador tem que seguir uma cartilha rigorosa, cheia de regras. Eu fui ver de perto como isso funciona. A produção de ovos orgânicos mudou a vida do Leandro. Ele nunca tinha trabalhado com galinhas. O que você fazia antes? Antes eu trabalhava numa empresa, no meio automobilístico, né? E hoje viemos para a zona rural. Ele montou essa granja em Leme, São Paulo, há 1 ano. E trabalha como parceiro de uma empresa de produtos orgânicos. O Leandro entra com a estrutura e recebe as galinhas, a ração e toda assistência técnica. Roupa de proteção é obrigatória para quem vem de fora. Essa roupa garante que ele não vai trazer contaminação para dentro do aviário e também não vai levar. A Leica é veterinária e gerente de produção da empresa. Ela explica que todo produtor precisa seguir uma legislação específica para ovos orgânicos, que determina uma série de regras. O produtor, quando vai iniciar uma produção orgânica, né, ele tem que ter a consciência de que ele precisa preservar a saúde e o bem-estar do animal, assim como preservar o meio ambiente. Ele não pode utilizar herbicidas, agrotóxicos, nem no aviário, nem na propriedade também. Escolher bem o local da granja é o primeiro passo. Tem que ter uma área de pastagem e o galpão, tudo cercado. O aviário deve ser coberto e protegido com cortinas e telas. Essa tela tem que ter no máximo 1 polegada, que são 2,54 centímetros, né, de abertura. Não pode ter a entrada de nenhum outro tipo de animal aqui dentro. As galinhas ficam soltas, sem gaiolas. A lei determina um máximo de 7 animais por metro quadrado dentro do galpão. Ninhos para elas botarem os ovos e poleiros. A estrutura conta ainda com bebedouros e comedouros. A ração das aves deve ser composta por ingredientes orgânicos. É permitido até 20% de ingredientes não orgânicos, mas eles também não podem ser geneticamente modificados. Devem ter certificação e garante toda a rastreabilidade também dessa ração. Vocês têm que saber a origem dessa ração. Exato. A ração é feita de farelo de milho e soja, além de vitaminas e minerais. E é servida 3 vezes ao dia. Água sempre à disposição. A água tem que ser uma água de qualidade, com controle da contaminação. Então, desde a captação da água até a distribuição aqui dentro do aviário, ela tem que ser controlada. As aves se refrescam com os ventiladores. E em dias muito quentes, tem até uma espécie de nebulização. Jatos bem fininhos de água para umedecer o ambiente. Luzes artificiais mantêm o galpão iluminado por mais tempo. A luz estimula o sistema hormonal das galinhas e elas produzem mais. Mas na produção orgânica é importante que as aves tenham pelo menos 8 horas de escuro. A ideia é que as galinhas fiquem livres. Todo dia de manhã, essas portinhas são abertas para que as aves possam ir e vir entre o galpão e os piquetes. Elas vêm para ciscar, elas vêm para tomar banho de areia. Então é um momento que elas se sentem galinha de verdade, né? É um momento muito bom para elas, que elas ficam bem à vontade. E vão só bicando o plástico aqui, protetor do pé. Elas são bem curiosas. Tô percebendo. O capim não tem valor nutricional, serve só para elas ciscarem. E não pode faltar sombra. O galpão é dividido para que as aves não se aglomerem. E cada lote tem o seu piquete de pastagem. Se misturam, pode acontecer que elas comecem a brigar, a machucar uma outra, tudo. E pode ser que a produção até caia a produção delas. A coleta dos ovos é delicada. Porque qualquer batidinha que você dá, você pode danificar o ovo e perder o ovo. Nós trabalhamos sempre com luva. Uma que você protege a mão e também deixa sempre os ovos limpos. E quando tem a galinha assim, Leandro? Então você tem que tomar cuidado com a galinha, ó, para não machucar ela e para não assustar a galinha. O ouro tá aqui, né? Aqui é ouro, aqui é o nosso ganho, aqui é onde tira o nosso sustento. Nos fins de semana, a mulher do Leandro, a Daniele, dá uma força. Mas quem divide as tarefas no dia a dia com ele é a sogra, a dona Maria Inês. A gente sempre limpa o pezinho dela,
Aos 57 anos, ela está aprendendo algo totalmente novo e deixou de dar exclusividade para o trabalho da vida toda, o cuidado com a casa. Dá mais trabalho cuidar da casa ou cuidar das galinhas? Da casa. Pode ter certeza. Que a casa você começa, né? Dali a pouco já tá tudo sujo, né? As galinhas que estão com algum sintoma de doença, machucadas ou até mais magras, são trazidas para essa área separada do galpão. É a chamada enfermaria. Aqui elas recebem cuidados especiais, olha só. Tem mais espaço, água e comida à vontade. Então, essa ave, por exemplo, ela está com a crista mais murchinha, né? Significa que ela não está em produção, tá? E ela passou por algum desafio. Todas as galinhas são vacinadas e o uso de medicamentos é bem controlado. Casos, então, específicos, extremos, pode utilizar o antibiótico? Em caso de necessidade, sim. Pela lei, o antibiótico pode ser usado apenas 2 vezes em cada lote em 1 ano. E o produtor deve cumprir o dobro do prazo de carência. Se ele conseguir fazer um bom manejo e tomar todas as ações preventivas, é muito difícil ter uma doença no lote, assim. Homeopatia e tratamento fitoterápico são bem-vindos. O Leandro oferece todo dia para as galinhas o caule e folhas da bananeira, vermífugos naturais. Para a Leica, esse controle da saúde das aves é o grande desafio nesse tipo de produção. Os grandes riscos da produção são sanitários. A galinha ela é um animal de ciclo longo, né? Em torno de 2 anos. Por isso que o produtor tem que cuidar muito do manejo e da sanidade desse lote. A produção orgânica, se bem gerenciada, ela compensa, mas ela tem que ser bem gerenciada. O investimento da família do Leandro foi em torno de R$100 mil. Eles arrendaram o galpão e fizeram várias reformas. Esse investimento vocês já recuperaram? Pelo cálculo que nós fizemos, todo investimento é para ser recuperado em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Está quase pago tudo. Hoje são 5.600 galinhas que produzem por dia 5.300 ovos. A comercialização fica por conta da empresa parceira. Para receber o selo de orgânico, a granja precisa ser avaliada por uma certificadora. Além disso, produções comerciais devem passar por uma inspeção sanitária. Essa inspeção ela garante que os ovos têm qualidade e são seguros para o consumo. E sempre vale aquele olhar atento de quem entende. Esse ovo foi recém-coletado da granja. Ele tem a altura da gema boa e a gente pode perceber que essa parte da clara é dividida em 2 partes, uma mais líquida e a parte mais espessa. Quanto maior for essa parte espessa, mais fresco é o produto. Esse ovo está aprovado. Por todo esse trabalho que o produtor tem na granja, ele recebe, em média, 15% a mais pelo ovo orgânico em comparação a outros tipos de produção.